Muito bem, nós estamos aqui continuando essa história do movimento pentecostal. Nós sabemos que o movimento pentecostal começou no livro de Atos e nesses 21 séculos da história da igreja, ele se tem manifestado em diferentes lugares, especialmente nos últimos 110 anos, através da Azusa Street, que deu grande último despertar, focos de avivamento, de renovação, de movimentos carismáticos têm se tornado cada vez maiores. E nós notamos que tudo isso é a preparação para a volta de Cristo. Antes da Azusa Street, nós tivemos vários movimentos que nós já mencionamos, né? Irmãos avivalistas, como os morávios. Depois dos morávios, nós mencionamos também o John Wesley, o grande avivamento que a Inglaterra provou com John Wesley. Até mencionamos um livro raro, que é esse aqui, ó, Inglaterra antes e depois de Wesley. Falamos, além de Wesley, outros grandes avivalistas que houve, por exemplo, nos Estados Unidos, Jonathan Edwards. Mencionamos como ele pregou aquele sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. Também mencionamos sobre Charles Finney, que foi outro grande avivalista no norte da América. Depois mencionamos na Escócia, Inglaterra, Edward Irving, que também trouxe um grande movimento pentecostal. O movimento Holiness, que tinha separado das igrejas metodistas. Moody, o grande pregador de Chicago, que ganhou mais de 500 mil de almas. E agora nós vamos falar do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Spurgeon é um dos meus favoritos. Spurgeon escreveu e gravou todos os seus sermões, a sua coleção de sermões, que ele usava o mesmo sistema que se usa nas cortes de taquigrafia, enquanto ele pregava, alguém ia anotando todo o seu sermão e publicava. Os sermões de Spurgeon chegou na coleção, né, de Spurgeon, são 63 volumes, tem 3.650 sermões de Spurgeon. Se você ler um por dia, leva 10 anos para ler todos eles. É uma grande coleção. Spurgeon impactou tanta gente, diz que no seu ministério mais 7 milhões de pessoas foram impactadas. Sua igreja normalmente tinha 7 mil pessoas. Numa noite, ele falou, numa quarta-feira à noite, para 23 mil pessoas no Metropolitano de Londres. Então, Spurgeon era um grande pregador, conhecido, famoso na sua época, afetou milhões. Diz que ele mandava, depois das pessoas se converterem, 3, 4 meses, vão ser crente em casa e dê lugar para outros, porque enchia tanto o lugar onde ele pregava. Charles Haddon Spurgeon, pregador britânico, nasceu em Kelvedon, Essex, Inglaterra, em 19 de junho de 1834 e faleceu em Menton, Alpes Marítimos, na França, em 31 de janeiro de 1892. Devido às perseguições políticas, a família de Spurgeon fugiu para a Holanda. Charles, filho de John e Eliza Jarvis, era o mais velho dos 16 irmãos que compunham a família. Em 20 de setembro de 1856, casou com Susanna Thompson e teve 2 filhos gêmeos, Thomas e Charles Spurgeon. Não abria mão do culto doméstico, sempre marcado pela gloriosa presença do Espírito Santo. Até os 5 anos de idade, fora criado pelo avô, que também era ministro do Evangelho e que o havia batizado a ele na infância. Já desde a terra idade, leu as seguintes obras: O Peregrino, de John Bunyan, e as obras dos puritanos Richard Baxter e John Owen. Essas obras influenciaram profundamente na vida de Spurgeon.
Estudou em Colchester, indo depois para Newmarket para estudar numa escola localizada na área de Cambridgeshire. Quando contava com 10 anos de idade, um pastor chamado Richard Knill disse que Charles seria um pregador de multidões. Mesmo sendo criado num lar puritano, quando jovem sentiu profunda tristeza na alma por se achar um pecador, até que assistiu um culto numa manhã gelada de janeiro de 1850. Sua intenção era chegar a Colchester, mas devido a uma forte nevasca, deteve-se numa pequena capela de metodistas primitivos em Arthurlie Street. O pastor não estava presente e quem pregou foi um pregador itinerante chamado Robert Eaglin. Com dificuldade em desenvolver o sermão, repetia nervosamente Isaías, capítulo 45, verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra. Spurgeon não podia ter ouvido nada melhor em toda a sua vida. As palavras repetidas do profeta Isaías tocaram-lhe o coração e se rendeu completamente a Deus, olhando para Deus e sendo salvo. Depois de batizado e aceito como membro da Igreja Batista em Newmarket, dividiu suas tarefas, sempre distribuir folhetos e ensinar a Bíblia na escola dominical. Em 1852, tornou-se pastor da Igreja Batista em Waterbeach, na Inglaterra. 2 anos depois, foi convidado para pastorear a capela da New Park Street, em Londres. A igreja que dirigia era muito bem frequentada, mas devido ao jeito teatral de comunicar a mensagem e a sua fala caipira demais para alguns e vulgar para outros, chegava a levantar suspeitas sobre sua real conversão. Assim como para Jesus as opiniões sobre sua pessoa iam de um extremo para outro, alguns diziam, desde os tempos de George Whitefield e John Wesley, Londres não era tão agitada por um avivador como Spurgeon. Spurgeon foi chamado, então, de o príncipe dos pregadores e o último dos puritanos. Não adiantou ampliar a capela para comportar o povo. Fizeram uma segunda ampliação em 1858, mas o número de pessoas era cada vez maior, ao ponto de congestionar as ruas próximas. Construíram um grande tabernáculo com capacidade para 12.000 pessoas. Mesmo assim, de 3 em 3 meses, precisava pedir que as pessoas se ausentassem do culto por um período para darem lugares aos novos convertidos que precisavam ainda ouvir a mensagem do Evangelho. Spurgeon também mantinha uma casa fundada por John Rippon, o qual fora pastor da capela de New Street no século anterior, destinada a cuidar das viúvas, dos pobres e necessitados. Em 1861, construiu um novo prédio para abrigá-los, perto do tabernáculo metropolitano. O famoso pregador certa vez recusou uma grande oferta em dinheiro, sugerindo que ela fosse enviada para o irmão George Miller, também famoso por sua fé. George Miller é conhecido como o apóstolo da fé e construiu diversos orfanatos e por seu orfanato em Bristol. Depois de muita insistência do ofertante, Spurgeon entendeu que aquele dinheiro vinha como resposta a uma oração feita tempos passados para construir um orfanato. Entendendo que isso era o plano de Deus, usou o dinheiro para construir o orfanato. Construiu um orfanato para meninas em 1876 e outro em 1867. Suas obras sociais expandiram, criando um fundo de ajuda para os necessitados da igreja. Uma sociedade também que ele criou para ajudar moças grávidas, pobres e outras obras sociais. O ministério pessoal de Spurgeon cresceu muito
e ele começou a receber convites para pregar tanto em países como a Escócia, a Irlanda, no país de Gales, na Holanda, na França e até nos Estados Unidos. Mas também recusou muitos convites para pregar fora. O maior auditório que pregou era exatamente 23.654 pessoas no Crystal Palace de Londres, em 7 de outubro de 1857. O interessante é que era uma quarta-feira à noite. John Passmore e James Alabaster, ambos sócios de uma editora de panfletos evangélicos, em 1855 começaram a publicar e a vender a preços populares semanalmente os sermões de Spurgeon. Essa era uma prática comum na Inglaterra como nos Estados Unidos naquele tempo. Foram um total de 3.653 sermões publicados, nos quais estão dispostos em livros hoje, que totalizam 63 volumes. Os sermões de Spurgeon são considerados a maior quantidade de escritos por um único cristão em toda a história do cristianismo. De todos os sermões, o número 354, a regeneração batismal, pregada em 1864, foi o mais vendido, chegou a totalizar 300.000 impressões em uma semana. Em 1892, os sermões de Spurgeon eram traduzidos para 9 diferentes línguas. Muitos sermões eram enviados via telégrafo para os Estados Unidos, mas depois de um tempo foram proibidos porque Spurgeon era contra a escravidão dos negros africanos. Spurgeon criou uma classe para formar pregadores jovens. Em 1856, ele e George Rogers abriram o Colégio do Pastor, do qual Rogers era o diretor. Com o lucro da venda dos livros, Spurgeon custeava a despesa dos alunos. Entre os seus alunos estava um brasileiro chamado João Manuel Gonçalves dos Santos, enviado pelo Dr. Robert Calley, do Rio de Janeiro, em 1872, o qual tornou ministro da Igreja Congregacional Brasileira. Esse príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, fazia parte de um grupo de avivalistas entusiastas de um novo Pentecostes. Ele cria e esperava que a efusão do Pentecostes acontecesse a qualquer momento. Num sermão intitulado O Poder do Espírito Santo, diz ele, e agora eu vou cotar Spurgeon: outra grande obra do Espírito Santo, que ainda não se realizou, é a de nos trazer a glória dos últimos dias. Dentro de poucos anos, não sei quando, não sei como, o Espírito Santo será derramado de forma muito diferente do que é na atual. Há diversidade de operações, e nos últimos anos é fato que essa diversidade tem consistido em pequenos derramamentos do Espírito. Os ministros ocupam de suas obrigações de rotina, pregando, e pouca coisa de bom tem sido feita. É minha esperança que um tempo de refrigério esteja para descer sobre nós, algo melhor que a pequena porção do Espírito que temos agora. A hora está chegando, e o poder ser agora em que o Espírito Santo será derramado outra vez, de maneira tão maravilhosa que muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. O conhecimento do Senhor cobrirá a terra, como as águas cobrem a superfície do grande abismo. Quando o seu reino vier e sua vontade for feita na terra como ela é feita no céu, meus olhos brilham com a ideia de que muito provavelmente viverei para presenciar o derramamento do Espírito. Quando os filhos e as filhas profetizarem, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Essa foi a fala de Spurgeon sobre o poder do Espírito Santo. Com a permissão de Spurgeon, em 1887, foram publicados 3 artigos de autoria de Robert Schlichter e uma revista, os quais criticavam a União Batista
por abandonar o calvinismo, não impedir ideias racionalistas contra a infalibilidade das Escrituras, aceitar antitrinitarianos em seu meio, além de permitir que os pastores frequentassem teatro e apoiassem entretenimento nas igrejas. Spurgeon foi criticado por isso, o que o levou a desligar-se da União. Devido à tensão desses conflitos, sua saúde, que não gozava de boas condições, piorou. Desde os 25 anos de idade, ele sofria de gota e reumatismo. Entrou também em depressão, principalmente após um alarme falso de incêndio em um culto que reunia cerca de 10 mil pessoas, onde 6 pessoas morreram por conta do grande tumulto. Seu quadro clínico se agravou quando na velhice contraiu a doença de Bright, uma doença renal crônica e degenerativa. Mesmo assim, de Menton, na França, onde repousava, enviava seus sermões para serem lidos no tabernáculo. No dia 31 de janeiro de 1892, veio a falecer com 57 anos de idade. Seu corpo foi trasladado para a Inglaterra, onde foi sepultado no dia 11 de fevereiro de 1892. Na sua lápide consta o texto da sua conversão: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Isaías 45, 22. E ainda uma placa dizendo: aqui jaz o corpo de Charles Haddon Spurgeon. Esperava o aparecimento de seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Essa é a história de Spurgeon, grande pregador da Inglaterra, onde influenciou tremendamente a Inglaterra. Depois John Wesley, Charles Spurgeon é o nome que mudou o país da Grã-Bretanha, não é? O avivamento do país de Gales. Esse avivamento do país de Gales se deu 2 anos antes do Azusa Street. Não se pode falar do grande derramamento do Espírito Santo sem levar em conta o avivamento no país de Gales, cuja duração foi de apenas 9 meses, entre 1904 e 1905. A sede de Deus na vida de um jovem de apenas 26 anos de idade resultou, essa sede de Deus, em um dos mais extraordinários avivamentos da história da Igreja de Cristo. Teria sido ali o foco do grande avivamento? Evan Roberts deixou passar a sua oportunidade, ou o avivamento de Gales, apenas preconizou o avivamento da rua Azusa. Será impossível conjecturar a influência que teve esse avivamento. Não podemos trazer respostas com base em hipóteses, mas o modo como tudo aconteceu provoca em nós a sensação de que teria sido ali o verdadeiro foco do avivamento. Caso o jovem imaturo a quem Deus levantou para tão grande obra não tivesse sofrido a influência negativa de uma mulher que não apenas o dissuadiu do movimento, como levou até mesmo mais tarde escrever contra ele. Ele escreveu anos mais tarde, Evan Roberts, contra esse avivamento. Evan Roberts nasceu em 8 de junho de 1878 e faleceu em 29 de setembro de 1951, aos 73 anos de idade. Seu pai trabalhava numa mina de carvão, com a maioria dos homens daquela região. Aos 9 anos de idade, Ivan começou a trabalhar para ajudar na renda da casa, quando seu pai quebrou a perna. Aos 12 anos, já trabalhava na mina de carvão, local altamente perigoso e insalubre, principalmente para alguém da sua idade, 12 anos apenas. Havia no coração desse jovem, já desde os 13 anos de idade, um anelo muito grande por Deus, diferente dos jovens da sua idade e da sua época. Aos 18 anos de idade, do alto de um monte, enquanto avistava o vale, recitava a oração do Pai Nosso em voz alta,
deteve na frase: venha o teu reino. O clamor pela vinda do reino mexeu com ele. Ivan Roberts era muito sensível às coisas de Deus. O precursor do avivamento do país de Gales tinha o hábito de orar pelas madrugadas, de 1 às 5 horas todos os dias. Seu coração anelava pela vinda do Espírito Santo. Desejava profundamente recebê-lo. Outra coisa que mexia com ele era a necessidade de ver Gales avivada. Sua oração, portanto, consistia em 2 pedidos: que ele fosse cheio do Espírito Santo e que o país de Gales fosse avivado. O jovem Roberts mal havia acabado de ingressar no seminário teológico a fim de se preparar para o ministério, quando, na noite de 30 de outubro de 1904, Ivan Roberts teve uma visão sobre os seus amigos de infância. Ele entendeu pela visão que deveria evangelizá-los. No dia seguinte, reuniu os jovens da sua igreja, contou para eles a visão e ensinou-lhes a fazer uma oração simples: envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo. O encontro com os jovens deu grande resultado. Começou-se a espalhar entre eles um fogo de avivamento. Os jovens sentiam fortemente a presença de Deus em oração. Era algo incomum, a ponto de perguntar um para o outro como estavam se sentindo. Eles cantavam, oravam, riam de alegria ao mesmo tempo. Ivan Roberts contava com a ajuda da sua irmã Mary, de 16 anos, e de seu irmão Dan, de 20 anos, e de Sidney Evans, também de 20 anos, que mais tarde se casou com sua irmã Mary. Tudo começou com oração. E em pouco tempo, milhares de jovens haviam se convertido ao Senhor. Até mesmo as criancinhas que, além de terem sua reunião de oração, testemunhavam aos pecadores que deveriam se render a Cristo. A presença de Deus era tão intensa nas reuniões, todos cantavam e adoravam a Deus em cultos que reuniam milhares de pessoas. O próprio Ivan ficava em silêncio, apenas pedindo a todos que deixassem o Espírito fluir. Dizia ele: obedeçam ao Espírito. Constantemente dizia: obedeça ao Espírito. Enquanto, do lado de dentro das igrejas, as pessoas se rendiam ao avivamento do Espírito, suas orações produziam efeito do lado de fora. Bares e casas de teatro e cinemas foram fechados. Pessoas habituadas ao álcool não conseguiam mais ingeri-lo. Todos compravam Bíblia nas ruas, nos trens, nos lares e até mesmo nas tavernas. Não se falava de outra coisa que não fosse o avivamento. Naquele pequeno espaço de tempo, como se fora um furacão varrendo o pequeno país de Gales, mais de 100 mil almas se renderam aos pés de Cristo. Tudo ia muito bem, até que o jovem Ivan Roberts adoeceu. Ele se gastou durante aqueles 9 meses sem tirar tempo para descanso. Sua saúde deixou abatido e ele foi morar na casa de Jessen Penn Lewis, uma mulher que o dissuadiu do avivamento. Há quem defenda, dizendo que ela não foi mal intencionada. Antes se preocupou com o desgaste físico de Ivan Roberts. Porém, os atos subsequentes do próprio Ivan Roberts mostram que ele foi influenciado negativamente acerca do que Deus estava fazendo em seu país, causando a interrupção de algo tão lindo, tão grande, tão impactante, que entrou para a história como modelo exemplar de avivamento, o qual teve por base a oração. Ivan Roberts sofreu um colapso por falta de descanso, e nisso não há nada de irregular. Todos nós precisamos dosar entre o trabalho e o descanso, porque somos humanos e, por isso, limitados. Ele entrou em depressão, mas mesmo assim orava e escrevia poesias como forma de distrair sua mente. Escrevia também matérias para revistas evangélicas. Anos mais tarde, escreveu o livro O
War in the Saints, ou seja, a guerra contra os santos, juntamente com Jesse Penn Lewis, no qual criticava o avivamento. Apesar de tudo, os relatórios acerca do avivamento do país de Gales mostram que ele deixou um saldo positivo. Cerca de 80% dos convertidos permaneceram como membros de suas igrejas. Os outros 20%, entre os quais partiram para a obra missionária e os que mudaram da cidade e de denominação. Esse avivamento do país de Gales deu ênfase para o avivamento que nós vamos ver da Rua Azusa em 1906. Como tivemos oportunidade de constatar até agora, uma sucessão de fatos relacionadas à ação viva do Espírito Santo antecedeu o grande avivamento da Rua Azusa em Los Angeles. Os movimentos mais recentes havia sido o de Kelswick, na Inglaterra, o qual Moody estava ligado, o avivamento do país de Gales com Ivan Roberts e o movimento Holiness norte-americanos. Todos esses já tinham, desde o final do século XIX, enfatizado o batismo com o Espírito Santo. Mas foi o avivamento entre os Holiness que nasceu o pentecostalismo, que hoje conhecemos, tendo à frente o pastor William Seymour, recém-chegado a Los Angeles, presidente de um seminário de Topeka, Kansas, no estado norte-americano do Kansas. A notícia do avivamento no país de Gales chegou aos Estados Unidos e despertou interesse do inglês Joseph Smile, pastor da primeira igreja batista de Los Angeles, que atravessou o Atlântico para ver o que Deus estava fazendo por intermédio do jovem Ivan Roberts. Enquanto esteve em Gales, ajudou o jovem pregador a dirigir as reuniões. O pastor Smiley voltou cheio de fogo, marcou reuniões e oração em sua igreja, pedindo agora por um avivamento. As reuniões se estenderam por 16 semanas e o ambiente era de total liberdade do Espírito Santo. Crentes de outras igrejas participavam das reuniões e tinham liberdade para pregar e dar testemunhos. Qualquer irmão podia dar início ao culto se o pastor tardasse a chegar. Porém, os membros mais antigos da primeira igreja batista de Los Angeles reuniram-se com o pastor Joseph Smiley para exigir mudança de comportamento. Afinal, não era justo que membros de outras igrejas ocupassem o púlpito para falar. Diante da pressão, o pastor preferiu renunciar àquele pastorado e dar início a outra igreja, a qual denominou de Igreja Batista do Novo Testamento. Mas num domingo de Páscoa, quando a jovem Jenny Moore, que viria se casar com Seymour, uma semana após haver recebido o batismo com o Espírito Santo, visitou a igreja do pastor Smiley, num momento de êxtase, pôs-se em pé e começou a falar em línguas. E isso não foi vista com bons olhos pela congregação. O pastor Smiley, a princípio, apoiou totalmente a obra, unindo-se ao movimento. Porém, mais tarde, renegou a missão da Rua Azusa e fechou as portas da sua igreja aos que falavam em línguas estranhas. Joseph Smiley foi um dos focos para trazer o avivamento para Azusa, mas depois ele acabou renunciando. Aí nós vamos ver também como Charles Fox Parham influenciou com o seu seminário em Topeka, Kansas, o que aconteceu em 1901, até antes do avivamento do país de Gales. Então, o avivamento da Rua Azusa vai ter componentes como Joseph Smiley, vai ter componentes como Thomas Bartholomew, que também afetou grandemente para que ocorresse o avivamento. William Seymour, Charles Fox Parham, todos esses contribuíram para o avivamento da Rua Azusa em 1906. Nós vamos falar mais do avivamento no próximo vídeo. Nós vamos mencionar Charles Fox Parham,
Vamos mencionar o William Seymour, o que dirigiu o culto na Rua Azusa Street, o galpão da Rua Azusa. Vamos falar dele, desse grande avivamento que durou cerca de 3 anos e meio. O avivamento da Rua Azusa, da qual a maioria das denominações pentecostais traçam suas raízes de volta à Rua Azusa Street. Inclusive, as Assembleias de Deus, de alguma forma, apesar que os fundadores da Assembleia de Deus nunca tiveram na Rua Azusa Street, né, Gunnar Wing e Daniel Berg, porém, o avivamento da Azusa chegou a Chicago e afetou tanto Gunnar Wing como Daniel Berg. Muito bem, fique aí sintonizado conosco para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, coloque aí um sinal de joinha, ajude-nos a divulgar esse canal, onde nós trazemos para você um comentário de toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Se você clicar na foto e for no playlist, ali você encontra as pastas organizadas do nosso trabalho. Amém? Também nós trouxemos a história da teologia cristã, bem como também trazemos para você a história do avivamento. Amém? A história do movimento pentecostal dos avivamentos. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo que nos enche, que faz com que transbordemos de alegria. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.